Hoje de manhã eu acordei com uma mensagem de uma amiga dizendo o quanto ela tinha ficado emocionada em assistir a cerimônia da escolha do Papa, mesmo ela não sendo católica e na verdade nem tendo uma religião. E eu achei que seria interessante gravar esse vídeo para trazer essa percepção aqui através das lentes da consciência. Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Fernanda, eu sou professora da consciência e mentora de transformação pessoal e autodomínio. Esse assunto eu achei interessante porque eu tenho certeza que muita gente se sente da mesma forma. E coloca a gente num estado reflexivo, a gente se questiona e muitas vezes a gente fica sem entender porque a gente não se conecta com os ensinamentos talvez daquela religião, mas a gente não consegue negar emoção. A emoção ou qualquer reação que é disparada do nosso corpo é um ato genuíno que a gente não consegue controlar. A mente a gente consegue controlar. O corpo não, ele vai reagir. E essas emoções, né, que deixam a gente emocionado, às vezes quando a gente fica arrepiado, quando escuta alguma coisa, tudo isso são formas do nosso corpo se comunicar e dizer que aquilo ali é verdade pra gente. Que aquilo ali que a gente está recebendo, seja uma informação, uma cena, qualquer coisa, faz sentido para a nossa alma. É através desse processo que ela faz essa comunicação com a gente. E por que muita gente, mesmo não tendo conexão com os ensinamentos da Igreja Católica, pode ficar emocionado vendo uma cerimônia como essa? Porque tem fé. Então, sempre que tem fé, independente dos ensinamentos, dos dogmas e regras envolvidas numa religião, vai mexer com a gente. Por quê? Porque a fé, ela está muito além da religião. A fé é um sentimento muito profundo, que vai além, que acredita em algo maior. A gente não precisa de religião para ter fé, porque a fé é esse sentimento profundo em algo maior, que eu não preciso nem dar nome para esse algo maior, porque é energético, né? A partir do momento que eu dou nome, eu tô tentando criar uma identificação. E por isso é dos formatos que a religião trabalha. Ela cria essas personas, né? Porque através daquilo ali é mais fácil para o ego criar uma identificação e alimentar aquilo. Mas eu não necessariamente preciso disso. Os indígenas, por exemplo, que tinham, né, e os povos antigos que tinham muita conexão com a natureza. Para eles, a natureza é a religião. É acreditar naquela Pachamama, em várias coisas. A fé, ela envolve todo mundo do nosso planeta. É o que faz parte, eu acho, de ser um ser humano. Porque a gente se questiona o que a gente está fazendo aqui. Mesmo uma pessoa ateu, né, que não acredita em absolutamente nada, nem na natureza, né, porque tem alguns que são assim, uma vez ao menos na vida vai se perguntar o que está fazendo aqui. Eu acho que isso é uma pergunta que passa na cabeça de todos os seres humanos existentes, assim, na existência da Terra, que já passaram pela Terra. Eu acho que é uma pergunta, sabe, clássica, que todo mundo vai se fazer ao menos uma vez na vida. Porque se a gente para pensar, é muito louco esse processo todo que a gente vive aqui. Quando eu comecei a ser treinada, né, iniciada para trabalhar com a consciência, e nesse processo de iniciação eu fui direcionada a fazer inúmeras peregrinações ao redor do mundo, com o objetivo de acessar, estudar, observar as principais religiões existentes na nossa Terra. Porque para a gente olhar a vida através das lentes da consciência, eu preciso ter entendimento, né? A consciência é como se fosse tudo está contido dentro da consciência. Ou seja, todas as religiões existentes na nossa Terra, no nosso planeta, fazem parte do que é a consciência. E eu preciso ter tido o entendimento
E eu só consigo fazer isso se eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa e olhar através das lentes dela. E esse processo todo foi muito bonito. Foi muito bonito, às vezes, mesmo sem ter informação sobre a determinada religião, porque antes de estudar, né, o primeiro passo é ser um observador. Então, antes de estudar as leis, né, ou regras e ensinamentos daquela certa determinada religião, eu me coloco na posição de observadora. E é muito bonito, eu sempre me emociono, sempre, em todas, independente, porque existe a fé por trás. E uma das leis que é necessário para que um ser consciente consiga operar é eliminar a lente do julgamento. Então, todas as vezes que eu estava presente em cerimônias de determinadas religiões, eu ali sou como eles. Então, por exemplo, se eu tô num templo budista ou numa cerimônia, eu tô de branco. Ali, o meu papel não é julgar se eu devo ir de branco, se eu não devo, se tá certo, se tá errado, se tem que tirar o sapato ou não tem que tirar o sapato. Esse não é o meu papel. O nosso papel como observador e como um ser de expansão de consciência é ser capaz de observar o todo sem julgar. É só nesse processo que a gente consegue enxergar o mundo através das lentes daquela pessoa. Porque se a gente coloca o julgamento de cara, eu já tô bloqueada, eu já não consigo ver mais como ela vê, porque eu tô julgando através da minha mente, concorda? Então eu acho que a reflexão e o convite que eu queria deixar para vocês hoje é: observem o corpo de vocês, o sinal que o seu corpo dá, independente se você concorda ou não com aquilo. A gente gasta muita energia nesse processo de concordar ou discordar. E com isso a gente não chega numa harmonia. Por quê? Porque a gente tem quase 8 bilhões de perspectivas diferentes nesse planeta. Tentar convencer o outro a enxergar como a gente é perda de tempo. A melhor coisa que você pode fazer é ficar atento no seu corpo. Se o seu corpo te dá um sinal, ele fica arrepiado, você fica emocionado, absorva aquilo. Não joga isso direto para sua cabeça para julgar e avaliar se está certo ou se está errado. O seu corpo te deu um sinal, é genuíno isso. Escute os sinais do seu corpo e trabalhe essa lente de observador, porque é fundamental para a expansão da consciência e muda completamente a sua vida, não só a sua percepção do todo, quanto de si mesmo. Porque cada vez mais que a gente consegue ser um observador, a gente está se afastando, é como se a gente conseguisse ver a gente mesmo através de uma terceira pessoa. E a gente sofre menos nesse processo, porque a gente para de se identificar tanto com aquilo ali. O nosso maior problema e dificuldade é que a visão que a gente tem da gente mesmo, ela é muito curta. Por que a gente julga? Por que é mais fácil julgar o outro? Porque a nossa visão é ampla. O outro tá ali, ó, tá fora de mim. Como que a minha visão sobre mim mesma, ela é muito curta. Então, a hora que a gente trabalha esse processo de ser um observador da gente mesmo, cada vez mais o que a gente está fazendo é criar espaço dentro da gente mesmo, da nossa própria percepção, e começar a ver a gente de uma terceira pessoa. E assim, ó, eu não tenho como reiterar mais de que essa prática e essa habilidade muda completamente a sua vida. Até a próxima!